Como vender terapia no Instagram com posts leves e autênticos. Por acaso você já sentiu que criar conteúdo no Instagram virou uma obrigação chata? Ficou pesado? Então calma, respira fundo, porque hoje eu vou te mostrar como vender terapia no Instagram com leveza, sem precisar ser chata, sem precisar insistir e nem perder a sua essência. Meu nome é Camila Fernandes, eu sou mentora de terapeutas prósperas e eu gosto de um marketing mais humano, mais leve, que faz com que os clientes venham até nós e não o contrário. Porque vamos combinar, ninguém merece ficar insistindo com as pessoas ali pelo direct, eu gosto de algo mais natural, mais fluido. Primeiramente, vamos entender aqui o que é um conteúdo leve para você. Porque para mim, o conteúdo leve é aquele que flui, é aquele que você faz com prazer, que te representa, que te conecta com a sua audiência e que sim, vende, mas de um jeito natural, de um jeito gostoso. E aí acontecem várias coisas durante esse caminho que fazem com que fique desgastante. Porque algumas terapeutas até gostam de produzir conteúdo, gostam de transbordar a sua mensagem, de falar do seu trabalho. Mas no meio do caminho tem alguma regra de marketing, algo que alguém falou, enrijeceu esse processo e deixou ele, ficou sem alma, né? Então talvez você esteja criando conteúdo e isso aconteceu, muito provavelmente por conta de alguns motivos que eu vou citar aqui. O primeiro deles é que você tenta se inspirar mais fora do que dentro. E aí você acaba olhando para terapeutas que estão em fases completamente diferentes da sua e tenta copiar, se inspirar em um conteúdo. E aí você não sabe o porquê que aquela pessoa está fazendo isso. Você não sabe se é por conta de uma estratégia específica, de um funil, ou se é só por ego mesmo. E aí você tenta copiar algo que não representa. Você começa a pensar o seguinte: eu preciso fazer marketing, então eu tenho que me adaptar aqui, vou fazer, não gosto, não tem nada a ver comigo, mas vou fazer. Ou só para postar alguma coisa, por obrigação. E aí as coisas não fluem, tá? Então, depois eu vou até fazer uma aula sobre como equilibrar essa autenticidade com o algoritmo, porque todas as vezes que fica com essa resistência, as coisas não fluem. E claro, se você também cria conteúdo baseado só nos seus estudos, o que acontece? Você fala com uma linguagem muito técnica, embora com uma intenção genuína, e aí as pessoas não se conectam, não se identificam. Vem aquela sensação, poxa, eu tô falando algo tão bacana, genuíno, que tem tanta importância e parece que as pessoas não ouvem. E aí vem o ciclo da frustração. Mas isso acontece porque você está olhando só para você e não para o seu público. Lembra que para ser do interesse de outra pessoa, a gente precisa falar com a realidade dela. Porque quando a gente cria conteúdo só baseado no que a gente estudou, é como se você começasse a conversar com alguém, quisesse começar uma amizade e ficasse falando só de si. É muito chato, ninguém aguenta. Então você acaba se distanciando das pessoas que poderiam comprar o seu trabalho e isso desanima, deixa a criação de conteúdo muito pesada. Outro ponto aqui é postar as ideias aleatórias só da sua cabeça. Por quê? Por mais que a sua intenção seja boa, vai faltar uma estrutura, uma clareza, uma gerar identificação, vamos dizer assim, com as pessoas. E aí você também fica frustrada e desanimada achando que nada vai funcionar. E o outro ponto que influencia muito e que deixa essa comunicação que era para ser leve e pesada é usar o chat GPT de forma rasa. Porque a inteligência artificial é como um apoio poderoso, mas se você não souber dar comandos certos e específicos, vai ficar genérico. E aí, adivinha? Ninguém se conecta e você de novo acha que criar conteúdo não dá resultado. Então não é que não dá resultado, a forma como você está fazendo precisa ser alinhada e também buscar não só a estratégia, mas o que dentro da estratégia tem a ver com a minha essência. O que eu gosto de produzir? De repente eu gosto mais de gravar vídeos e estou me forçando a escrever, ou o contrário. Então vai dessa reflexão de cada uma também. Conteúdo leve, um aviso importante aqui, não é ficar postando sua frase motivadora, tá? E nunca falar do seu trabalho, não é isso. A leveza vem de ser um movimento tão natural, de ser tão gostoso que você faz assim, sem ver, sem perder horas, né? Porque eu vejo que algumas terapeutas relatam que, nossa, eu passo muitas horas para fazer um negócio, agora com a inteligência artificial não mais.
mas é a sensação de peso, enquanto que a leveza, o sentimento, é aquele entusiasmo, é aquela coisa rápida, fluida e gostosa. Então perceba em qual polo você tem atuado ultimamente. Agora, e se eu te disser que é possível atrair clientes com esse conteúdo gostoso, com esse conteúdo leve? Isso acontece principalmente se você criar posts a partir do dia a dia de atendimentos. Se você não quiser, você não precisa expor necessariamente o nome do cliente, mas é importante mostrar como que ele chegou e como que ele saiu, porque isso vai fazer com que outras pessoas se veem no conteúdo e enxerguem o resultado que você gera de uma maneira mais concreta. Então, é importante sim você se basear no seu dia a dia e outra que vai ficar muito natural, né? Muito autêntico, porque a sua experiência ela é única. Então, esteja atento aos sinais. O que os clientes te perguntam? O que eles não conseguem ver sozinhos? Porque aí vão estar os assuntos do conteúdo. É da boca do nosso cliente que a gente vai tirar essas ideias, claro, se o público que a gente quer alcançar é representado ali pelos nossos clientes atuais. E você vai focar em gerar clareza, expansão de consciência. Você não vai ficar com aquela ideia de, nossa, preciso vender. Não, esse conteúdo ele vai expandir a mente de alguém. Ele pode auxiliar uma pessoa a ver essa situação de uma maneira diferente. Então, nem todo conteúdo vai ter esse objetivo de vender diretamente. Alguns, inclusive, aproxima, outros geram desejo e alguns fortalecem essa decisão de compra. Então, cada um é uma peça do seu quebra-cabeça. E quando a gente enxerga assim, fica muito mais leve. E claro, torne o seu conteúdo mais humano e próximo possível, porque ali as pessoas vão se conectar com pessoas. Então precisa de verdade, de situações reais. Essas situações que você vive nos atendimentos vão te trazer essa naturalidade para falar do seu trabalho, vão te trazer essa vivência única e vai ficar cada vez mais fluido. Eu vou te dar alguns exemplos aqui de conteúdos que podem ser leves e que vendem aqui constelação familiar, mas esses conteúdos podem ser adaptados para qualquer linha terapêutica. Eu trouxe mais para visualizar, para você conseguir visualizar melhor. Então, por exemplo, a constelação ela vai trabalhar do ponto de vista sistêmico vários problemas. Então, vamos imaginar aqui que a gente está falando dentro da área de relacionamento. A gente pode postar um conteúdo. É assim que uma mulher casada com um pai se comporta. Por quê? Porque esse conteúdo ele gera clareza, ele traz consciência. Muitas vezes as pessoas já têm aquele problema e não sabem que é por causa disso. Outro, você está tentando salvar a sua mãe e nem sabe. A mesma coisa, gera muita clareza, muita expansão de consciência. O passo a passo que a minha cliente fez para se libertar dos relacionamentos ruins de sempre. E aqui sim a gente traz uma história, uma narrativa de uma cliente que conseguiu um resultado por meio do seu trabalho, porque isso traz a concretude que o cliente precisa enxergar para contratar a sua terapia. E por fim, por que você atrai pessoas indisponíveis mesmo sendo incrível? Quando você traz aquele pensamento recorrente da cabeça do seu cliente. Aquilo que não sai da cabeça dele, que ele fica indignado por não conseguir, por não alcançar. Então perceba que esses conteúdos são naturais, espontâneos e que vão gerar muito mais interesse a partir de agora e que podem ser aplicados a qualquer outra abordagem. Bom, por falar sobre os atendimentos, aqui é importante eu reforçar que não se resume apenas a contar histórias, tá? Embora essa estratégia de copy seja uma excelente estratégia para gerar conexão e vendas, nos exemplos anteriores vocês conseguem ver que eu coloquei outros tipos de narrativa, outros tipos de conteúdo, que também mostram a causa oculta do problema, que geram consciência, como eu falei, clareza, além de venderem de forma natural, tá? Então, não necessariamente falar sobre os seus atendimentos é contar a história específica de um cliente, porque existem várias abordagens e objetivos de conteúdos diferentes. Mas depois me conta se esse vídeo fez sentido para você. Curte, comenta aqui com qual técnica que você trabalha, porque eu gosto de trazer sugestões de conteúdo baseadas na sua realidade e no seu contexto. E até o próximo vídeo!